A gente tinha pessoas muito boas dentro da agência. E só que a gente tinha a pandemia chegando, a gente teve muito cliente que chegou, a gente teve um cliente que ia abrir na semana que estourou a pandemia. E o cara não abriu. Como é que eu faço para um cara desse pagar esse mês? A gente até cobra, mas se ele não pagar, você vai fazer o quê com um cara que não abriu? Ele nem faturou para te pagar. Cara, é bizarro isso. Tipo, não tem como. Como é que a gente teve um cliente de hamburgueria que chegou, que a gente sabia que 80% do faturamento dele era salão. Fechou o salão, o que, que o cara tem? 20% para pagar as contas dele, cara. E vamos ser sinceros, hamburgueria, lucro, 27, 30, 35%. Não é 50%, não é 80% de lucro do faturamento dele. E 27% dele é lucro e ele está faturando 20% do total, do faturamento total. Então ele nem tem os 7% para pagar as contas. E Cara, aí, assim, a pandemia acabou com a gente. Porque a gente atendia muito negócio local. A gente atendia muita empresa que era de rua. E aí a pandemia lascou a gente. E aí foi quando a gente mudou muita coisa. A gente diminuiu a equipe dentro do meio para o final que a gente foi diminuir. A gente ainda manteve muita gente na equipe, mas foi quando começou a aparecer podcast por aí. E aí eu falei, cara, isso aí vai dar bom. Isso aí vai dar bom. E aí eu tive, para quem não sabe, eu também faço alguns jobs de freela, né? Eu faço alguns DVDs, algumas de paradas. coisa pequena, né? De gente Faço pequena. uma galera legal, faço uma galera Quem? legal. Quem? Fala aí pra Ah, gente. eu tô indo de semana que vem fazer Tarcísio da Acordeon lá em São Paulo, lá Coisa no Vale pouca. do Anhangabaú. Léo Santana já fez. Fiz Léo, fiz. Cara, o Jorge Matheus que saiu agora, que tá saindo no Globo, tava João lá. Gomes também, João né? Gomes que tá saindo aí, tava lá. Beza Lá, Deus. Benza a Deus eu participei lá com o Participou também, Thiago, né? né? Mas assim, não, tem uma galerinha legal, cara. Diria que do sertanejo, eu fiz live da Marília Mendonça, fiz live do Zanetti Saudosa. Cristiano, fiz muita coisa. E aí eu fui para um reality show com carinha também, que a galera também não conhece muito, Zé Roberto Marques. É, tava lá no. Do IBC ali, né? É, Só pequeno. tinha um aprendiz lá, que o Roberto Justo, tinha um consultor, um baixinho do lado, um cara aqui. É Era ele. esse cara. Fui lá pra casa dele fazer um reality show. Só que eu falei, Nando, acha uma sala pra gente abrir o estúdio, mano. A gente precisa, a gente tem cliente que se a gente falar que abriu o estúdio, eles fecham. E aí, só que eu não vou estar aí, eu vou viajar, ver aí no prédio aí se tem. E aí eu fui pra casa do Zé, fazer o reality show, do nada o Nando me liga. Fala, cara, achei uma sala. Eu falei, como que foi? Ele falou, cara, eu cheguei na mulher, falei que eu queria uma sala, só que eu queria no mesmo andar. Ela falou, cara, eu até tenho uma sala aí, mas você não alugo não. Porque ninguém quer, eu até preciso desmontar essa sala. Aí ele falou, por quê? Ela falou, porque é um estúdio. Aí ele falou, então é essa que eu quero. Olha aí, E cara. aí, cara, a gente pegou, mexeu em muita coisa, mas querendo ou não, a maior parte de drywall e de tratamento já estava pronto. E aí eu vim e aí a gente abriu o estúdio e continuamos. E aí foi quando mais ainda a gente tinha demandas de vídeo dentro da agência se misturando com as demandas com os clientes e a gente não conseguia cobrar isso de uma forma boa. Muitas vezes, dentro da estratégia de um cliente que estava muito mal por conta da pandemia, a gente acabava falando, ah, cara, vamos aproveitar e vamos aí fazer um negócio, vamos fazer um vídeo. Ah, vamos... ou para fechar um cliente, falar, a gente vai aproveitar e vai te dar isso aqui. E aí, no final, a gente estava fazendo com que uma coisa nova, que tinha um custo muito alto, ele estava sendo bonificado e não É muito cobrado. difícil, velho. Trabalhar com serviço, precificação de serviço é muito complicado. O Augusto sabe muito bem disso, né? Você tem um escopo de entrega, que já está bem definido, mas no meio do caminho aparecem algumas coisas e é muito difícil para o cliente entender que aquele serviço adicional que ele pediu não está dentro. Então você tem que cobrar a parte. Acho que na contabilidade, né, Augusto? Acontece bastante isso, assim. Tem alguns detalhes que, cara, não competem à contabilidade. Então não Sim, dá para não cobrar. Cai no açaí, Uma cara. alteração, sei lá, contratual, né, Augusto? Não tá sim. no escopo. No açaí, se você aumentar, vamos lá,
30 não, porque no caso aí vai ser muito. Mas se você aumentar 10 gramas de brinde de leite condensado em todos os açaí que você vender daqui até o final do ano, o quanto isso vai te impactar em dinheiro? Tá doido, é muito dinheiro, é muita coisa. Tipo, a galera não pensa É que de pouquinho em qualquer pouquinho brinde que... É. é coisa tipo assim, se eu tirar 5% do volume de água que está saindo de uma torneira de uma empresa gigante, de um prédio, cara, no final do ano, isso é tipo um carro. Sim. Entendeu? E o que muda em 5%? Às vezes as pessoas não veem isso, né? A gente tá falando de economizar, mas quando a gente sobe, é pior. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente tinha mais esse problema em relação a faturamento. A gente tinha muito esse problema por conta disso. E não era por mal, era totalmente tranquilo pra gente. A gente fazia isso porque a gente olhava para nossa empresa e falava, cara, a gente acredita na gente. A gente acredita na nossa empresa. Acreditando na nossa empresa, a gente vai fazer esse sacrifício agora para vir depois. Só que chegou um momento que a gente chegou e olhou e falou, cara, o Nando precisa focar mais na agência e o Lucas precisa focar mais no vídeo para poder a parada acontecer. E quando isso aconteceu, a gente viu que o que uniu a gente foi que um precisava do outro. No início, quando eu fechei com o Nando. Eu procurei o Nando, falei, cara, eu tô trabalhando em casa, na época eu tinha 6 clientes, tava ótimo, trabalhava em casa como agência, e o Nando tinha um monte de cliente que ele não conseguia atender. E aí ele tinha também outra empresa, e eu falei, cara, eu tô precisando, e eu trabalhava em casa. Eu cheguei no Nando e falei, cara, eu não consigo trabalhar em casa. Eu preciso de um local, eu tinha uma sala, devolvi a sala, e aí o Nando falou, cara, eu tenho aqui nessa minha outra empresa, eu tenho a parte do mezanino que tá vazio. Você quer ir para lá e a gente entra junto. Vamos juntar. E eu trago o cliente para você, a gente cresce isso. E, cara, deu muito certo. Só que eu precisava do Nando enquanto design, enquanto marketing. Ele precisava de mim enquanto marketing, enquanto design também, mas os clientes que eu também já tinha, a parte de já ter uma agência rodando. Quando a gente abriu aqui, a gente viu que eu estava 100% aqui, o Fernando 100% lá. E que a gente estava gastando muito para fazer duas empresas acontecerem, só que elas já aconteciam sozinhas. Nem eu precisava do Nando aqui, nem o Nando precisava de mim lá. Uhum. E aí foi quando a gente chegou e falou, mano, vamos fazer o seguinte. Eu cheguei primeiro e falei, Nando, eu vou sair da agência. Tá decidido, eu vou sair da agência, porque eu não tô mais aí. Minha cabeça tá totalmente voltada pro estúdio. E às vezes as coisas que acontecem aí me influenciam a deixar de estar focado 100% no estúdio. Às vezes eu preciso resolver uma coisa ou outra daí, da agência, e, cara, eu tô nem pensando nisso, eu tô pensando nos clientes que a gente tem aqui como estúdio. E aí o Nando falou, cara, e eu também acho que eu tenho que sair do estúdio, porque o estúdio é você. Uhum. Tipo, a agência sou eu e o estúdio é você. A gente tá aqui fazendo muito e a gente tá num momento delicado. A gente tava voltando a crescer, voltando a conquistar clientes novos por conta da pandemia. E aí isso foi a melhor coisa para os dois, assim. Hoje a gente vê que a melhor coisa que a gente fez foi continuar... cara, o Fernando tem a chave daqui. Então, assim, a gente continua muito juntos. Só que hoje o Fernando diminuiu, não tem mais tantos gastos. Hoje ele consegue dar mais consultorias, ele consegue fazer coisas por fora que quando você tem uma empresa com um sócio, tudo que você pega é da empresa. E aí quando entra da empresa é lucro e despesa. E tudo que eu quero fazer, a gente tem autonomia para tomar as nossas decisões e continuar sendo junto. Um exemplo, um cliente que veio para mim, que foi o Cidadania, por exemplo, o Rafael e o Rodrigo. Muito gente Eu boa. conheci eles Os pelo caras são fera Rodercast, demais. e aí eu fechei com eles, fiz podcast, fiz alguns vídeos, eles falaram que precisava de alguém de marketing. Eu falei, cara, tem o Fernando, você está precisando de indicação? Pergunta pro Caio quem é o Fernando. E aí ele foi atrás de você e falou, cara, falei, o é um Fernando... picareta safado, não, brincadeira. Também. Também, mas... É pra quê? É pra fazer publicidade, branding, o que é? Não, pra isso ele é bom. Então, e aí foi isso. Tipo assim, um cliente que veio do estúdio, do Rodercast, que veio pra mim, que precisou de indicação, primeira coisa, cara, é o Nando. Eu conheço esse cara e se você precisar de referência, liga pro Caio que você conhece. Ligou pro Caio, o cara tá lá fazendo puta consultoria, fazendo puta trabalho.
O que eles fizeram agora no RD, por exemplo. que o Iradíssimo. Nando Aquele, fez, aquele stand deles lá tá louco. Mano, e não tem como eu não indicar, não tem como eu não estar junto com esse cara, saca? Então a Pilgrim foi isso.